Você já viu algum bom artigo científico em computação? Bom, nesse cafezinho aqui eu quero falar sobre bons artigos científicos, né? O que eles contribuem com a computação, né? Como é que a gente pode avaliar se um artigo é bom e por que que pode ser importante a gente ler algum artigo, né? Então, vamos conversar? Oi, se você não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse aqui é o Cafezinho, um vídeo sobre... Tem um vídeo sem roteiro que eu falo sobre programação, desenvolvimento de software e temas correlatos. E hoje eu quero falar sobre artigos científicos. Então, vamos lá? Bom, deixa eu pegar minha tela auxiliar aqui. Eu preparei um micro roteirozinho, sim, eu preparei um micro roteirozinho aqui sobre o que são bons artigos científicos, né? Porque a gente tem bons artigos científicos em computação, né? Eu acho incrível, assim, como eu trabalho há 20 e tantos anos no mercado de trabalho de desenvolvimento de software brasileiro, né? Atualmente não estou trabalhando no Brasil, estou trabalhando fora, mas meu CLT está aqui ainda, né? Meu chefe que tá fora, né? Mas lá também eles não, fora do Brasil também é muito difícil assim, e que é engraçado, né? Porque hoje é muito difícil. Se a gente voltar no passado, né? Era muito fácil você ver bons artigos sendo citados, né? Inclusive, né? Deixa eu, antes de começar aqui, a gente costuma muito falar do termo, né? Que é o SOLID, né? O SOLID. E esse termo vai ter tudo a ver com esse, não o termo em si, né, ou quem criou ele, né, quem cunhou ele, né, mas a origem dele, ela vem de artigos científicos, né. Se a gente pegar bem aqui, por exemplo, e isso eu quero falar disso, né, o L, né, o L vem de Liskov Principle, né. Aí eu selecionei para a gente aqui uma lista da Liskov, para quem não sabe, é a Bárbara Liskov, uma grande cientista da computação, que um dia fez uma apresentação, se não me engano, em 2014, né? Eu até vi o vídeo dela no começo do ano, onde ela lista 7 artigos que todo engenheiro de software ou cientista da computação deveria ler, né? Então, assim, esse termo aqui, solid, que no fundo eu acho ruim, né? Porque ele acaba limitando uma discussão que era muito ampla, ele acaba limitando em 5 letrinhas, né? E ele aponta para diversos artigos científicos, né? E a Bárbara Liskov lista alguns deles, apesar que a Bárbara Liskov não gosta muito de quem cunhou o termo, né? Então, o artigo lista o termo, ele acaba cunhando alguns termos. E essa lista eu achei bem interessante. Se você nunca leu esses artigos, né, eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Aqui tem vários. Eu queria fazer um post sobre ele em algum momento. Eu vou terminar esse post, na verdade, eu já comecei ele, né? Ele começa com letras, a carta ao editor, né? Porque o GoTo é perigoso, né? Na verdade, esse até diz que é o primeiro, como é que fala? FOMO, né? Porque o que ele fala no texto não é que é perigoso, né? Ele só fala que não é tão bom, né? O GoTo Statement, que era uma carta que o Dijkstra mandou para uma revista, né, para Communications da ACM, dizendo, olha, GoTo não é legal porque a gente tem que pensar a computação assim. E essa carta praticamente virou um artigo e muito dela se influencia hoje, né? Tanto que ela é citada como um artigo ali em muitos casos, né? E talvez você não tenha percebido, mas não existe mais GoTo em linguagem de programação, né? No fundo, ele iniciou essa discussão, teve diversos pontos, né? Esse outro artigo aqui, programando por um refinamento passo a passo, também é muito interessante, né? Esse information, os aspectos da distribuição de informação na metodologia de design ali, talvez você nunca tenha ouvido falar desse artigo, né? É de um cara chamado David Parnas. Esse aqui é um cara muito conhecido. Deixa eu aumentar a tela aqui, porque vocês não merecem ficar lendo pequenininho, né? David Parnas é um cara muito conhecido, e esse artigo aqui, talvez aí você já viu muito sobre, você já leu muito sobre ele, mas nunca leu ele, né? Aí ele fala que muitas vezes tem que esconder as coisas. Ele trabalha com conceito de API, de superfície, é bem interessante. Depois, Hierarchical Program Structures, isso aqui basicamente define como são muitas das linguagens de programação, né? Protection Programming Language, programando com tipos abstratos. Cara, você não já vou falar de classes, já vou falar de um monte de coisa aqui. Então, são artigos que são basicamente fundacionais dentro do que hoje a gente chama de desenvolvimento de software. Então, assim, muito do que a gente discute hoje, ele foi discutido em artigos lá atrás, do passado, e hoje é senso comum, né?
Então teve bons artigos aí que deram boas coisas. Aí você deve estar pensando, tá, mas isso aí acabou, porque hoje já o terreno já está estabelecido, aqui todo terraplanado, todo bonitinho, é só construir, né? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Por exemplo, eu gosto de pensar quando eu vou ler alguns artigos, né? E eu estava pensando nisso, porque eu tenho que publicar um, né? Assim, eu terminei o meu mestrado esse ano, mas eu quero publicar um artigo ali e eu estou revendo ali eu já mandei ele para revisão, ele voltou da revisão, né? E aí o revisor sugeriu 3 artigos para eu ler. E aí eu li esses 3 artigos e nunca passei tanta raiva na minha vida, né? E aí, eu passei tanta raiva porque são baseados nesses 3 conceitos. Eu digo que assim, um artigo ele é bom, né? Eu não sou nenhum grande cientista, tá, galera? Assim, né? Mas eu qualifico que um artigo ele é bom, né? Se eu tenho 3 características, né? Primeiro, se eles são replicáveis, né? Se eles são replicáveis, ele é bom. Se eu consigo ler ele, entender qual foi o experimento que a pessoa fez, né? Ou entender, assim, se pode ter artigos que não tem experimento, eu vou mostrar isso para vocês, né? Entender o que a pessoa fez e conseguir replicar aquilo, opa, isso aqui é bom. Isso aqui é bom, isso aqui eu posso usar, né? Não quer dizer que eu estou usando exatamente aquilo que ele fez, né? E eu vou mostrar isso bem interessante num artigo bem legal que eu peguei, né? O outro é que se eles criam categorias de análise, assim, se eles me ajudam, assim, se todo artigo vai elaborar algum conceito, né? Pode ser que o artigo só elabore um conceito ali e diga, olha, isso aqui é tal coisa. Existem artigos muito bons, né? Eu posso até pegar o Sagas, né? Sagas, artigo. Se você nunca... Sagas Transaction. Sagas, padrão Sagas, né? O padrão Sagas, caso você nunca. Qual que é o nome da pessoa que fez ele? Padrão Sagas Pattern Article. Opa, o padrão Sagas, né? Aqui, ó, do Molina, né? Caso você nunca tenha, caso você não saiba, não conheça microserviços, né? Tem um padrão que eu acho ele muito bom, né? Que é o padrão Sagas, né? É um padrão muito bom para transações distribuídas, né? Aliás, recomendo muito, se você trabalha com microserviços e quer um dia implementar Sagas, leia esse artigo. Esse artigo é melhor você ler ele do que ler muitas especulações. Eu tenho um vídeo sobre isso, né? Onde eu li esse artigo e falei um pouquinho sobre ele, né? No fundo, eu estava trabalhando ainda, na época eu estava trabalhando, falando um pouquinho sobre Sagas no meu mestrado, né? Eu não trabalhei, mas ele fala sobre transações de longa duração, né? Tá aqui já no começo, ó, Long Lived Transactions, né? E esse artigo ele só apresenta um conceito, qual que é o conceito de sagas, e elabora muito bem esse conceito, né? Então, se o artigo elabora muito bem um conceito, cara, um artigo super positivo, né? Mas muitas vezes o artigo ele vai pegar um conceito já elaborado e vai trazer categorias de análise para esse conceito, né? Eu vou começar por esse carinha aqui, né? Um carinha que traz categorias de análise, né? Quando eu estava começando o meu mestrado, né, eu pensei em trabalhar com MON, né? O que é MON, caso você nunca tenha ouvido falar, que é o Message Oriented Middleware, né? É o famoso Kafka, RabbitMQ, apesar que o Kafka tem um pouquinho a mais que o MON, né? O Kafka, o RabbitMQ, o MQTT, é um conjunto de middlewares, né? Middlewares também é um conceito, né? Que eles existem por aí, muitos se falam deles. Esse conceito foi construído ao longo dos tempos, né? Mas são poucos os artigos que eles pegam, eles elaboram sobre esse conceito e apresentam para a gente esses conceitos, né? E até um momento eu achei um artigo, né? Não é esse aqui especificamente que eu estou mostrando, né? É um artigo que ele foi lá. Esse aqui é de 2021, se não me engano, né? Deixa eu pegar a data dele. De 2020, esse aqui, né? Tem um que é de 19, né? Ele aqui cita, né? Que é um artigo que ele trazia assim, ó, um comparativo entre Message Oriented Queries, né? Aqui ele bota Message Query System, né? Nem gostei muito desse termo, né? Para mim, eu usaria o MON, porque ele usa MON, né? Message Oriented System, né? E aí esse artigo ele traz o conjunto de publicações, né? A gente, inclusive, ele chama é uma revisão secundária, né? Não é uma produção primária, né? Ninguém está fazendo um experimento ali, criando um conceito. Não, o cara está pegando ali, fazendo uma revisão de artigos, né?
essa revisão também ela é feita de forma científica, né? É muito engraçado quando a gente pensa, eu vou fazer uma revisão, né? Eu vou fazer meu próprio estudo, né? Tem muita gente que fala isso, né? Vou fazer meu próprio estudo, que é uma balela gigantesca, né? Quando você vai fazer seu próprio estudo em ciência, né? Você cria uma query, né? Você fala assim, olha, eu vou fazer uma busca por esses termos, né? Vou avaliar tudo que publicaram, dado esses padrões, você diz e você avalia, né? Aí se alguém chegar lá, fizer a mesma avaliação, conseguir replicar aquilo que ele fez e ver se, pô, por que você ignorou tais arquivos? Porque a sua query de consulta ali, se for executado em tal dia, deveria retornar, né? Aí você já entrou em problema ali, né? Mas, assim, esses tipos de revisões, eles também eles são replicáveis, né? Só que as conclusões não são replicáveis, né? As conclusões, cada um tira a conclusão que quer, né? E esse artigo aqui, uma comparação justas com o Messenger, os Messenger, ele tem até um negocinho que, às vezes, quando eu mostrei as pessoas, é ruim que não dá para aumentar isso aqui, né? Eu não consegui aumentar. Mas as pessoas falam, parece de futebolzinho, né? De jogo de futebol, né? Parece mesmo, assim, não sei se a pessoa fez com essa intenção, né? Mas ele é um texto que ele vai o quê? Vai discorrer uma série de publicações que aconteceram nos últimos, na verdade, nos últimos 10, 15 anos, né? Porque isso aí vai dar de 2010, 2012, né? Sobre Message Oriented Media, vai falar aqui de RabbitMQ, ActivityMQ, Kafka, vai falar de um monte de coisa, né? E vai perguntar assim, olha, como é que as pessoas podem analisar isso, né? E aí vai falar assim, olha, a linguagem que foi desenvolvida, se a comunidade é ativa ou não, né? Isso é até importante, assim, às vezes a gente entra em questões de desenvolvimento de software, né? E a gente não se pergunta assim, pô, peraí, cara, esse framework, essa linguagem, essa comunidade, ela é ativa ou não é ativa, né? Quanto mais ativa a comunidade é, mais chance daquele framework, né? Ou daquela linguagem sobreviver, né? A escolha do protocolo de comunicação, o modo de consumo, a arquitetura do sistema, o modelo de fila, a usabilidade, compatibilidade, a garantia de entrega, ordenação de garantia, confiabilidade, escalabilidade, suporte à transação, latência, vazão. Então, assim, esse artigo ele é bom porque ele me dá vários nomes e várias descrições de forma que eu posso olhar para isso e analisar o meu sistema, né? Então, por exemplo, quando eu li esse carinha ali aqui, e se você não quer ler ele, quer ler um outro, né? Eu recomendo aqui o Message Oriented Middleware, Middleware orientados a mensagens, que é um artigo que eu escrevi, né? É um estudo que eu escrevi, baseado naqueles artigos, né? Então aqui eu tenho um estudo que eu resumo tudo isso. Eu tenho até uma figura que eu gosto muito, né? Que essa figura é muito legal. Porque assim, eu tava escrevendo esse carinha aqui, né? E eu tava travadaço. Eu não conseguia evoluir. Aí teve um dia que eu parei, né? Eu lembro que eu parei e falei, meu Deus, eu tô de férias, as férias estão acabando. E eu não tô conseguindo avançar nisso, né? E eu falei assim, peraí, deixa eu organizar o pensamento. Aí eu comecei a montar esse mapa mental, né? Aí quando eu montei esse mapa mental, eu falei, opa, peraí. Eu juntei vários artigos. Eu falei assim, é tudo disso que eu tenho que falar. E aí depois eu comecei a avaliar os nossos. Beleza, então vamos falar dos componentes, vamos entrar no produtor, no consumidor, no broker, blá, blá. Aí eu comecei a andar por ele e a escrever sobre ele. Então, surgiu esse estudo, né? Que ele o capítulo 2, o 3, capítulo 3 do meu mestrado, ele tem 16 páginas, né? Na página 16 ele acaba. Ele é um resumão sobre Message Oriented Middleware. Eu peguei esses vários resumos e trabalhei eles numa coisa bem interessante. Inclusive, se não me dá, eu falo também dos Sagas, que é um outro que eu considero legal, né? Então, assim, se o artigo ele me cria um conceito ou me cria categoria de análise, eu acho muito bom, né? Ou se ele também é replicável, né? No caso, esse aqui, ele tem até uma comparação no finalzinho aqui, né? Mas assim, dado o artigo, ele é totalmente descartável essa comparação. Ele, em algum momento ele vai fazer aqui, ó, um benchmarkzinho. Ó, ele vai fazer aqui, ó, avaliação de performance e resultados. Mas você vê que, assim, totalmente descartável isso aqui, né? Ele nem fala muito sobre isso, porque não é o foco do artigo, né? No meu caso, que eu estou escrevendo, assim, a variação de performance, ela é muito importante também. Mas eu também tenho categorias de análise ali que eu coloco. E o mais importante, né, foi totalmente ignorada pelo revisor. E, ao contrário, né, o revisor me sugeriu artigos que não tinham nenhuma categoria de análise e tinha uma análise de dados bem ruins. Eu fiquei lendo ontem e falei assim, meu Deus do céu, né? Tinha alguns artigos que eu li que eu falei assim, cara, eu não sei nem como replicar esse negócio. Se eu quiser pegar esse artigo aqui e replicar ele, né?
eu não vou conseguir de jeito nenhum, não vou conseguir replicar e ver se isso é válido ou não, não vou conseguir replicar e ver se isso funciona ou não, né? Ou alguns artigos, eles tinham categorias de análise muito falhas, né? Por exemplo, eu trabalhei no meu mestrado, né, a otimização de sistemas baseados em mensagens, né, os sistemas, o Data Stream Processing, em processamento de stream de dados, né, que é baseado em mensagens também, né. E aí um cara fazia lá, um cara lá que ele simplesmente apagava mensagens do Kafka, e assim, eu assim, porra, mas peraí, você não faz nenhuma análise se você pode apagar ou não pode apagar mensagens do Kafka, tipo, porque assim, você tem sistemas Kafkas que eles são sensíveis a apagar mensagens, tem sistemas que não são sensíveis a apagar mensagem. Pô, pelo menos criar duas categorias e falar assim, ó, pra essa categoria aqui eu não vou me botar não, eu vou só olhar pra essa, porque a pessoa que vai olhar para aquilo, ela vai ver Kafka. Aí fala assim, pô, Kafka eu quero, eu trabalho com Kafka, mas peraí. Cria uma categoria de análise e fala assim, olha, esse trabalho se encaixa nessa categoria, não se encaixa nessa. Porque se a pessoa ler aquela categoria de análise e vê assim, opa, meu se encaixou nesse, não se encaixou nesse, ele já descarta aquele cara e manda embora, né? Então, assim, eu gosto de categoria de análise, né? Então, eu vou mostrar um outro artigo aqui, que eu achei ele muito legal, muito legal, muito legal. E o mais legal dele, né? Deixa eu tirar esse aqui, não consigo, né? Foi que no ano passado não, né? Desculpa que eu voltei de férias, eu sempre penso assim, né? Um pouquinho antes de eu entrar de férias, eu estava fazendo uns testes de performance, né? E aí eu lembrei desse artigo. Opa, peraí, eu vou usar um conceito desse artigo, né? Eu vou adaptar um conceito desse artigo. O que esse artigo fala, né? Os fatores que influenciam a escalabilidade de processos de Distributed Stream Processing Jobs, ou seja, a escalabilidade de atividade de jobs, né? Vou usar esse termo jobs mesmo, em sistemas distribuídos, né? Em stream process, ou seja, ele pega ali uma aplicação, um framework de stream process, né? Ele vai escalando ela, né? E aí, assim, quando você vai escalando, você vai ter a alocação de tasks, né? Eu vou já usar tasks, jobs também, pode ser, né? E ele vê como é que funciona essa escalabilidade, né? E aí a pessoa vai testar com 3 frameworks aqui, né? Se não me engano, é o Flink. Ele vai testar com o Flink, né? O Kafka Streams e o Spark Stream. O 4, desculpa, né? O Flink, o Kafka Streams, o Spark Stream e o Structure Stream. Aliás, se você já viu aquele famoso post que eu sempre falo sobre os casos de uso do Kafka, que a pessoa vai falar sobre Structured Streaming, né? E aí, assim, tipo, eu recomendo, olha, não use, né? Porque tá muito mais, tem coisa muito mais atualizada. Use o Kafka Streams, que é mais interessante, né? Então ele vai trabalhar da escalabilidade desse cara. Aí vai falar um monte de escalabilidade, vai dar um monte de teoria, porque teoria é preciso. Você não vai avaliar um negócio sem uma teoria, né, galera? Assim, a gente tem um costume na área da computação de ser muito prático, né? É assim que eu quero fazer, não vou ligar muito para essas coisas. Isso é muito ruim, tá, galera? Muito ruim, né? E aí chegou num ponto aqui ela vai definir o que é um benchmark, ela vai definir uma coisa muito interessante que eu usei. Eu tô falando dela porque é uma autora, né? Ela vai definir uma coisa muito interessante que eu usei na minha dissertação, né? Que é assim, né? Ela fala uma coisa que é óbvio para quem trabalha com Kafka, né? A escalabilidade depende da sua pipeline, então são infinitas formas de escalabilidade. Você não pode definir, o Kafka Stream vai escalar dessa forma. Não, porque depende da pipeline que você implementa, né? Ela implementou 2 aqui, né? E aí o Kafka está aqui, porque o Kafka é usado em todos os sistemas, né? Ele implementou 2 aqui diferentes, né? Uma que faz um join, a outra que faz um slide window, né? No meu, eu usei uma que faz um slide window e uma que é apenas um pipeline mesmo. Ele recebe, processa e compartilha, né? É engraçado que eu vi ontem, né? Ele tomava uma conclusão totalmente absoluta, baseado só num um consumo do produtor, um Kafka que era o que eu chamo pass-through, né? Que ele só passa o dado pelo negócio. Eu olhei assim, bicho, totalmente cagado isso aqui, assim, tipo, isso não deveria ter sido aceito, né? Se eu fosse revisar, né? Não sou ninguém para revisar, mas eu falei assim, cara, eu conheço de Kafka Streams e eu sei que isso aqui é tosco. É tosco, né? Mas provavelmente a pessoa que revisou aquilo não conhecia de Kafka Streams, né? E aí aceitou, né? Isso acontece, cara, em computação, por quê? Já deve acontecer em diversas áreas, né? Porque às vezes as pessoas estudam coisas muito específicas, né? E aí pega uma coisa que não é daquele revisor específico, daquele revisor, ele vai trabalhar de acordo com o que ele conhece. Ele viu, olha,
tratamento dos dados é bom, assim, a teoria parece interessante, só que a pessoa não procura e dá merda, né? Não dizendo que todas as revistas científicas são boas, tem revistas científicas muito ruins, né? Tanto que ontem, até eu tava jogando no Blue Sky, depois apaguei, eu tava até com muita dúvida, porque eu fiquei com muita raiva daquilo, né? Eu falei, cara, o cara me sugeriu 4 artigos ruins, né? Aí alguém sugeriu assim, talvez ele queira citação para aqueles artigos, e ele citou, né? Não que aqueles artigos fossem bons, mas ele queria que aqueles artigos fossem citados naquela revista, porque o meu artigo estava bom, né? Ele basicamente foi negado porque, assim, olha, faltou um pouco de coisinha no tratamento dos dados, né? Que é a coisa que eu já fiz lá do tratamento dos dados, né? Mas, assim, não vou citar a maioria deles, talvez cite apenas um, para dizer que, olha, isso aqui não é muito válido, não, né? Mas continuando aqui, ela cita esse ponto aqui, que a escalabilidade do Kafka Streams ela muda de acordo com o pipeline implementado, né? Isso é muito importante, tá, galera? Assim, inclusive, muda os parâmetros, tá, galera? Tem parâmetro que é importante aqui, que não é importante. Isso é uma conclusão do meu trabalho, né? E aí, continuando aqui, ela vai soltar alguns parâmetros que ela vai usar, né? Blá, blá, blá. E aí vai chegar num ponto que ela vai falar das métricas que ela vai observar. Isso aqui é muito legal de se ler, tá, galera? Assim, principalmente para quem faz teste de performance, que vai avaliar teste de performance, né? Eu acho muito engraçado, assim, essas pessoas que se dizem que são experientes nisso e não tem essa linguagem mais acadêmica, não tem esse repertório acadêmico de conseguir ler esses artigos e ler, porque para mim, assim, eu me sinto muito frágil sem usar essas linguagens. E aí chega no ponto crucial, né? Tem algum momento aqui que ela coloca um índice, galera. Acho que tá bem aqui, ó. Escalabilidade, workload, né? Ela coloca um índice que é bem legal. Ela coloca aqui, ó. Ela chama de eficiência da escalabilidade. Não, deixa eu pegar aqui, ó. Nós definimos a eficiência da escalabilidade como proporcional da vazão, né? Da vazão entendida, né? O que basicamente ela está dizendo aqui? Ela basicamente está dizendo que ela vai definir a eficiência de uma escalabilidade fazendo assim, vamos pensar isso aqui em termos de projeto, né? Eu tenho um projeto aqui, né? Eu tenho uma pessoa, né? E eu tenho, sei lá, 10 atividades, né? Desculpa, eu tenho 10 atividades e tenho uma pessoa, né? E aí é o seguinte, e se eu botar mais uma pessoa, né? Tipo, multiplicar por 2, eu vou ter o quê? 10 atividades? Não, porque você vai ter que quebrar essa atividade aqui em 3, porque você vai ter 12 atividades, né? Vai ficar mais lento. Peraí, então você vai cair a eficiência. Basicamente, ela tá dizendo o seguinte, né? O quanto. Desculpa, né? É como se fosse assim, eu tenho uma pessoa, né? Eu consigo fazer aquilo dali em 10 dias, né? Se eu botar 2 pessoas, eu consigo fazer aquilo ali em 5 dias? Não, você não vai conseguir fazer aquilo ali em 5 dias. Você vai fazer ali no máximo em 7 ou em 6, no mínimo em 7 ou em 6. Por quê? Porque toda atividade você não consegue quebrar absolutamente e as pessoas têm outras atividades que elas não conseguem paralelizar, né? Então, muitas vezes, isso é bem de praxe em engenharia de software, em gestão de projetos, né? Que assim, não é multiplicando o número de pessoas que você consegue dividir o número do tempo por 2. Tanto que tem uma frase que eu acho máxima, né? Do Mítico Homem Mês, né? Mítico Homem Mês, que eu achei, né? Esse livro é um dos livros que eu acho assim magníficos, assim. É um dos livros que todo engenheiro de software deveria ler alguma vez na vida, né? É um livro que ele já tem aí seus 50 anos, 51 anos. Ele já tá com 51 anos de idade, né? Já é um senhorzinho, assim, quase 10 anos mais velho que eu. E esse aqui é passado 20 anos de publicação, né? De 75. Então, esse livro aqui, essa edição é de 95, né? É a edição que eu tenho, né? Esse livro aqui ele tem uma frase que uma vez eu citei numa reunião, e aí o gestor de projeto falou assim: cara, eu nunca tinha ouvido essa frase. Eu falei: opa, você nunca leu o Mítico Homem Mês? Aí ele: não. Eu falei assim: cara, você tem que ler, é um must read, assim, é um livro que você tem que ler. Que a frase é: você não faz uma criança, 10 crianças, não, você não faz uma criança em um mês com 10 mulheres, né? Que é uma frase magnífica, né? Você pode até fazer 10 crianças em 9 meses com 10 homens, né? Tipo, tudo bem, mas uma criança em um mês com 10 mulheres você não faz.
que é basicamente a alocação de tarefas, em tarefas que você não consegue quebrar, né? Você chega no nível que não consegue quebrar a tarefa, ou quebrar aquela tarefa vai adicionar custo, né? E é o Frederick P. Brooks, ele usa o Fred P. Brooks, né, Júnior, que é um senhorzinho já falecido, né? Não vamos cobrar dele ali um senso de finis. Quando, assim, algumas pessoas podem achar esse termo meio ofensivo, mas assim, não sei, estou me precavendo aqui, né? Mas ele joga um modo que é muito óbvio de saber. Se você não vai conseguir fazer 10 crianças, não, uma criança em um mês com 10 mulheres. Então chega num ponto na gestão de projetos que você para no óbvio. Fala assim, existem tarefas que não podem ser quebradas. Existem tarefas que não podem ser quebradas. Ou chega no limite do indivíduo. Assim, o indivíduo não vai conseguir trabalhar mais de 12 horas por dia, né? Eu já trabalhei em projetos que isso conseguia trabalhar absurdamente, né? Então, voltando aqui, né, que eu já dei um grande pulo aí, né? Aí você tem essa eficiência de escalabilidade que você vai calculando assim, o quanto é eficiente adicionar tal recurso, né? E aí eu estava fazendo uma planilha lá, né? E a gente tem umas planilhas de escalabilidade que a gente fala assim, olha, dado esse pipeline aqui, eu tenho esse pipeline, a gente quebra o pipeline do Kafka Streams, né? Se eu adicionar tanto de recurso tal, né? De memória, é assim que escala. Se eu adicionar tanto de CPU, é assim que escala. Se eu adicionar tanto de instâncias, é assim que escala, né? E eu coloquei esse índice de escalabilidade. E aí, quando o arquiteto ele veio e falou assim: Carai, que é isso aqui? Que número é esse aqui, Vitor? Aí eu expliquei para ele, botei lá uma documentaçãozinha básica que eu escrevi. Aí ele falou: olha, que interessante, eu vou adicionar isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Porque vai dar ao arquiteto de deployment, né? Que a gente tem diversos arquitetos, né? A gente tem um arquiteto que está fazendo desenvolvimento com a gente, né? Ele vai lá, traduz os requisitos técnicos, passa para a gente, porque é desenvolvedor, a gente discute com ele muitas coisas. A decisão final é nossa, né? Ele está mais ligado para requisito, ele está mais ligado ao requisito corporativo e de negócio, né? A gente está mais ligado ao produto, né? E aí a gente passa isso aqui para um cara que vai fazer o deployment do produto, que tem um outro arquiteto, que vai o quê? Ele vai olhar qual o cliente, qual a necessidade do cliente, vai mensurar a solução, né? E aí vai olhar para as nossas planilhas e falar assim: olha, vamos usar isso aqui, a gente vai fazer um deployment aqui com 5 máquinas, tal tamanho, 5 pods, tal tamanho, blá blá blá. Ele vai fazer o sizing daquele cara, né? E aí falou assim: poxa, essa eficiência da escalabilidade é um índice muito bom. Aí pegou e incorporamos lá. Agora a gente tá lá, um índice lá, eficiência e escalabilidade, que a gente coloca nas nossas planilhas lá e tá lá. Tá lá. Acabou que esse artigo aqui deixa eu voltar aqui para ver, né? A Gisele Van Dongen, né? Eu sempre falo, eu citei um monte no meu trabalho, né? É de 2021, né? Na época que eu comecei meu mestrado, ele era novo, né? Hoje já tá com 5 anos de publicação, né? Então a gente consegue ver sobre ele, né? E aí eu vou citar um último artigo aqui, né? Que seria mais próximo da gente, né? Não, na verdade eu tenho mais algumas coisas para falar, né? Que isso aqui, né? Isso aqui são artigos de revistas acadêmicas, né? De journals, a gente chama de journal. Journal é por exemplo, se eu quiser publicar para o journal, eu quero publicar para um journal, né? Eu vou lá, submeto para aquele journal tem um escopo lá, ele tem um padrão, né? Então eu abro ali o meu overleaf, né? Vou até mostrar para vocês, ó, overleaf, né? Eu abro no meu overleaf, eu vou ter aqui vários modelinhos, né? Aí eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho um modelo de publicação, né? Os caras me dão um template lá, eu vou escrever nesse template e vai me cuspindo um carinha, né? Então esse aqui é o template que eu tô usando, do 3Axis, né? Então, o journal vai ter os templates, e aí eles vão submeter, vão abrir um escopo lá de publicações, aí se a sua publicação for selecionada para aquele issue, ele é publicado. Se não, ele pode ser descartado ou ele pode ser recomendado a republicação, né? Que foi no meu caso, né? Recomendar a republicação. Olha, altera umas coisinhas aí, submete de novo, né? E aí, quando ele é publicado, né? Esse aqui também é de um journal, da I3E Access, que é o mesmo que eu tô tentando, né? Esse aqui também é do I3E Access, né? Que é o mesmo que eu tô tentando, né? E esse aqui não é o do I3E Access, né? Porque esses aqui são journals, né? O I3E Access é um journal, se não me engano, né? Deixa eu até procurar aqui. I3E Access, né? É um journal, né? Esse aqui é um journal, até para conferir, né?
is a open access journal. Então você pode acessar o journal, você pode ler artigos neles, né? São artigos de vários temas, né? Tem journals que são específicos, né? Eu vi alguns de banco de dados, eu vi alguns de processamento distribuído, né? De Big Data. Não tem um de Data Stream Processing, infelizmente, né? Se tivesse, seria muito interessante, porque tem muita publicação. Aí os caras ficam se degradando entre esses que são mais abertos, né? Que é mais fácil de publicar também, né? E os mais específicos, banco de dados, que seria muito difícil publicar, porque, pô, desse processo não é um banco de dados, né? Ou Big Data, que aí vai, cara, cai no mundo do Big Data, que é outra coisa. Mas os journals são muito antigos. Tem diversos journals, né? Mas tem também as magazines, né? As revistas, né? Eu trouxe uma aqui da Computer, né? A Computer Magazine, aliás, dava algumas bem aqui, né? Eu recebi uma época, né? A Computer Magazine, né? Isso aqui é a Computer Society, se não me engano, né? Tem a Computer Magazine, né? Computer Magazine, esse carinha bem aqui, que é uma revista, né? E aí o artigo dela tem um pouquinho. Ele não precisa ser um experimento replicável, né? Ele pode trazer conceitos e categorias, né? Mas a maneira de publicar é um pouquinho diferente, né? E eu trouxe um artigo bem interessante, que é um artigo que eu uso muito aqui nos meus vídeos, né? Que é o paradigma, não, a evolução dos paradigmas de programação, né? Todo mundo fala, tal linguagem é atrasada, tal linguagem é atrasada, com conceitos tirados daquele orifício fedorento que fica debaixo que fica entre as suas pernas, né? Todo mundo usa esse artigo, tal linguagem é ruim, né? E aí eu trouxe, muito tempo atrás, um vídeo, né? Uma leitura desse artigo, que eu li na revista, né? Esse aqui, deixa eu ver de quando é que é, 2012, mas eu li isso aqui em algum momento, né? Algum momento, não foi na revista que em 2012 eu não estava lendo a E3Z, né? Já estava formado, já estava querendo fazer mestrado, mas eu não estava lendo a E3Z, né? E ele traz uma ideia bem interessante aqui da evolução dos paradigmas de programação, que eu acho assim, todo mundo que vai discutir linguagem de programação, cara, deveria ao menos conseguir entender isso aqui, né? Mas assim, a galera discute sem entender, né? Que é assim, toda linguagem ela vai criar um conceito, né? Acima de uma outra linguagem, né? E aí, quando aquele conceito é importante, eu vou resolver ele, né? Mas muitas vezes as linguagens anteriores não resolveram porque tinham problemas mais importantes a resolver, né? Então as pessoas estavam resolvendo outros problemas, né? E aí você vai aumentando a sofisticação a partir dessa resolução de conceitos, né? E ele traz aqui, por exemplo, ele diz, olha, a programação em linguagem de máquina, depois surgiu o Assembly Programming, depois surgiu o Procedural Programming, depois surgiu a programação orientada a objeto, depois surgiu a programação orientada a aspectos, e assim vai subindo. Aspectos, se não me engano, é dos anos 90, né? Orientada a objetos é dos anos 80, né? Talvez 79, por aí. Se você quiser saber mais, volta aqui nessa lista da Liscov, vai estar tudo na descrição, né? Aqui você vai entender as discussões, você vai conseguir ver isso aqui na prática, né? As pessoas discutindo isso, né? E aí é algo que eu sempre falo, né? Uma linguagem ela vai surgir, ela vai resolver uma série de problemas, mas ao mesmo tempo ela vai abrir uma outra série de problemas para ser resolvido, né? Por exemplo, ninguém nunca pensou que null pointer era um problema, até que null pointer virou uma coisa relevante. Por quê? Porque, cara, as pessoas estavam lidando com outra coisa, gestão de memória, estavam lidando com um monte de coisa que null pointer era útil, né? E aí o momento é, vamos lidar com null pointer, né? Então, por assim, pro Rust surgir com a grande solução, que eu acho grande, né, de ownership de memória, né, para ele surgir com essa solução, teve que ter um monte de trabalho antes, até falar assim, pô, agora ownership de memória é um problema, vamos resolver ele, né? Então você teve diversos trabalhos antes, né? E aí as linguagens sempre evoluem nessa questão, né? Então esse aqui, ele traz, né? E vai ter, se você pegar esses artigos de revista também, né? Ele vai ter diversas citações aqui, né? Inclusive, essa aqui, ela não está bem especificada a citação, né? Ela cita algumas coisas aqui, mas não tem um artigo citando, que eu acho um probleminha aqui para esse artigo, né? Mas ele tem um DOI aqui, você pode citar ele, né? Se tem um DOI aqui, eu não sei nem o que significa DOI, né? DOI Mini Research, né? Todo artigo vai ter um DOI, né? Digital Object Identifier, né? Eu tenho um carinha que eu criei para conseguir publicar DOI, né? Não sei, DOI, né?
Se tem um DOI, você consegue publicar, ou seja, é algo que é relevante, né? É algo que diga, olha, isso aqui é uma coisa que alguém publicou em algum lugar, né? Mas aí tem os últimos artigos, né? Que por mais que queira ou não queira, né? Esse carinha aqui foi um cara que foi selecionado por uma revista, né? Alguém pegou, escreveu, né? Quem que é esse alguém? É Davon Simmons, né, da Universidade da Califórnia, né? Ele pegou, escreveu, aliás, eu gosto muito dessa, não tô falando assim, tô falando meio dele mais ou menos assim, dizendo que ele em termos de importância acadêmica e pesquisa, é um pouquinho menor do que um artigo científico publicado em journal, mas ele é importante, né? Só que a seleção dele, normalmente, as revistas escolhem pessoas, né? Tanto que eu tenho diversas aqui, eu já mostrei algumas em vídeo, né? Eles têm colunas fixas lá. Então, por exemplo, o cara que fez o TCP, ele até hoje publica, né? Toda semana ele tem uma publicação lá, todo mês ele tem uma publicação lá agora eu esqueci o nome da revista ali, né? Mas ele tem essa publicação, que não é da I3E que eu tenho, né? Eu tenho a da CM. A ACM é uma ACM Digital Library, é outra biblioteca de artigos, né? Os negócios de verificação para ver se eu sou realmente humano, né? Tá, beleza. Eu falei aqui de artigos acadêmicos, né, de journal, eu falei de revistas, né? Tem um outro que é de conferência, né? Você pode publicar em conferência, né? Mas tem um famoso lá, que às vezes a pessoa fala, não, porque eu publiquei um artigo, né? Aí, você publicou aonde, né? Fala assim, eu publiquei no meu blog. Eu falo, porra, cara, você não publicou artigo nenhum, né? Você publicou você postou alguma coisa, né? E aí, eu vou mostrar o meu blog, né? Blog pessoal mesmo. Assim, beleza, ó. Eu postei esse artigo bem aqui, ó. Ponteiro do Schrödinger, que foi um artigo que eu escrevi, né? O tempo médio de leitura dele é 58 minutos, né? Tipo, bastante pessoas. 167 pessoas, desde que eu criei o contador, abriram esse site, né? E aí eu falo sobre um monte de coisa aqui. Beleza, eu falo, realmente, tá aqui, tá tudo aqui. Beleza. Isso é um artigo? Não, isso não é um artigo. Por quê? Porque, cara, isso aqui não foi aceito por ninguém. O único método de aceitação desse cara foi um commitzão que eu fiz lá no meu repositório e subi. Assim, não tem nem revisão gramatical aqui, ninguém revisou esse cara aqui, né? Não tem nada de revisão. Então, assim, tira o valor dele? Não, não tira o valor dele. Só tira, assim, o valor de uso dele, né? Eu não posso chegar e referenciar ele num artigo. Não posso. Não posso dizer que eu tenho um ponteiro de Schrödinger. Na verdade, assim, o ponteiro de Schrödinger foi um termo que eu usei até para dizer quando o ponteiro é bom, que é, assim, eu vou contar um pouco do histórico, né? Tem muita gente que fala assim, minha linguagem não tem ponteiro, né? E eu falo assim, pô, essa linguagem tem um ponteiro, né? Você só não vê, né? Porque as linguagens fazem tudo para esconder eles, né? E aí eu falo um pouquinho disso nesse post, né? Mas assim, isso é um post de blog, assim, tipo, tem relevância? Tem, assim, ele é bom para explicar para as pessoas, né? Inclusive, eu uso meus posts de blog para esquematizar algumas coisas que eu estou pensando, né? Foi o caso desse carinha aqui, né? Ou para, sei lá, ter algumas ideias, né? Então, são coisas relevantes. Você usa o blog como você quiser, né? Essa é a grande diferença, né? Eu criei aqui eu criei. Ele não precisa cumprir nenhum dessas coisas. Apesar que, por exemplo, eu sempre tento usar meu post de blog para elaborar conceitos, mas qual que é a grande diferença dos post blogs, né? Eles não são revisados por pares, né? Eles não são revisados por pares, né? Ou seja, nenhum acadêmico aqui, né, por mais que a revisão pode ser ruim, olhou para esse artigo e falou assim, opa, esse conceito aqui é válido ou não é válido, né? Inclusive, no meu artigo que eu estou publicando junto com a minha orientadora, né? Então eu escrevi ele, né? Todos os conceitos que estão escritos lá, ela reclama muito, né? Ela fala assim, isso aqui não é assim, escreve assim, né? Tipo, assim, tem uma revisão já na entrega, né? Que você tem um conjunto de autores, né? Muitas vezes, eu vou te dar uma dica, né? Muitas vezes na ciência, o conjunto de autores ele é meio falseado, né? Eu via muito isso quando antigamente, né? Isso é muito comum em outras áreas, né? O cara tá publicando ali e fala assim, não, adiciona esse cara, adiciona esse cara, adiciona esse cara. Às vezes tem relevância, né? Por exemplo, quando eu publiquei o meu não, né? Eu publiquei uma vez esse carinha aqui, né? O Lazy Clone, né? Esse aqui é um padrão que do professor Bruno Cartacho, né? E do Eduardo Guerra, que eu dei uma revisão. E a gente colocou o Sérgio Soares e o Paulo Boba, porque eles participaram de uma publicação anterior que partes do texto foram usadas, né? Então, assim, eles são citados, né? Mas aí a citação por ordem de importância, né? Então você vê aqui, ó, que o Bruno foi o
principal, o Eduardo Guerra foi o secundário, eu fui o terceiro ali, né? Porque eu dei uma revisão sobre Java, escrevi algumas coisas sobre Java, né? Isso aqui está publicado na PLOP, né? Partners Language of Programs, né? Que é o programa de padrões de linguagem, é onde se publica padrões, né, de design, né? Eu sempre falo disso, que eu tenho um padrão publicado em outubro de 2025, de 21, né? A gente publicou isso aqui, né? Então, isso aqui é uma coisa que teve revisão por pares, né? Eu lembro muito, assim, quando a gente foi apresentar esse cara, né? O Plop ele tem um método de publicação que eu acho bizarrésimo, assim, né? Normalmente a gente submete, os revisores vão lá, revisam, né? O Plop, ele faz o seguinte, né? Você tem uma reunião, eles falam, olha, todo mundo, a conferência dura uma semana, né? Todo mundo, aí você tem as opções de escrita, né? Como é que se escreve padrão, blá, 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 blá. Aí chega num dia lá, ó, a gente vai revisar agora o artigo Lazy Clone. Aí eles não mencionam quem são os autores, né? E aí só pedem para os autores, por favor, tranquem o microfone e desabilitem a tela, né? A gente aclata a reunião, trancar o microfone e desabilitar a tela, né? E aí, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, né? Eu não vou conseguir acessar esse carinha aqui, né? Mas eu consigo acessar pelo do professor Paulo Borba lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu consigo acessar esse carinha aqui. Eu acho que não vai ter. Tem isso aqui, né? E aí foi engraçadíssimo. Isso aqui a gente fez um diagrama de sequência e um diagrama de classe também que a gente fez, né? Mostrando a solução. E aí, na banca que eram dois nomes eram três nomes muito relevantes da indústria, né? Nomes bem antigos lá. Tinha um cara lá que ele participou da escrita do Lisp, né? Aí ele olhou o diagrama de classe e falou assim: What the fuck is that? Que porra é essa? Ele jogou que porra é essa aqui? Remove essa merda. E os caras falavam isso na cara dura, assim, e a gente tinha que ficar ouvindo, né? E isso é o padrão dele, eles fazem isso, que fica um clima meio assim, meio íntimo, assim, íntimo não, né? Assim, tipo, eles meio, cara, era engraçado, né? Era engraçado a revisão, né? Porque eles, no fundo, eles estavam falando de padrões, como padrões poderiam ser utilizados. Aí eles juntam alguém de orientação a objeto, eles juntam alguém se não me engano, quem estava no meu era responsible oriented design. Oriented design. Eu não sei se ela estava, né? A Rebecca, essa aqui, essa pessoa aqui, ó, a Rebecca, eu acho que essa pessoa aqui, ela estava na revisão desse paper. Eu não me engano, não sei agora. Eu acho, se não me engano, se ela estava ou não estava, né? E aí eles olharam o padrão e falaram assim: que merda é essa aqui? Não sei o que, remove isso aqui não serve para nada. Por que ele tá falando isso? Porque é um padrão que ele podia ser usado ali em Lisp, né? Mas, né, ele estava muito focado ali pro Java, né? Então a gente teve ali que teve a primeira apresentação, ele foi aceito, né? Nesse assim, eles aceitam os relevantes, depois eles dão a revisão. A revisão é aquele jeito online, desligando a câmera, né? E aí depois disso eles deram feedback pra gente, tinha um mês para retornar com a revisão final, né? E aí a gente teve que tirar um monte de diagramas, coisas voltadas para Java, né? Apesar que como a solução foi em Java, a gente acabou botando aqui, ó. Isso é até interessante, se você quiser. Isso aqui tem muita relação muito próxima com o que eu falei ontem, tá, galera? Assim, falei ontem sobre Java, né? No vídeo de ontem. Isso aqui tem uma relação muito próxima. A gente usou a Aspect Programming, né? Então, você tem uma. As referências são poucas, né? Os artigos normalmente são poucos, porque eles são padrões, né? Mas isso aqui é um padrão. Pelo menos foi revisado por partes, né? E aí já fica aquela questão, né? Padrões são revisados por partes. Se você quiser submeter um padrão, né? Você acha que construir um padrão ali único, cara, você pode até submeter, né? Eu só digo assim, procura algum orientador aí para te auxiliar nesse padrão, né? Mas é bem diferente aqui do ponteiro de Schroeder, esse cara que eu escrevi, que não é um padrão, né? É só um artigo, né? Então, galerinha, assim, aqui eu falei de artigos científicos, né? Tentei qualificar o que são bons artigos, o que não são bons artigos, por que é importante ler artigos, né? Se você é um programador, se não fez faculdade, a maioria de vocês não fizeram faculdade, né? Tenta ler pelo menos uma ali para ver o que dá, né? Se você consegue entender, né? Eu vou deixar aqui alguns para ler, alguns de serem distribuídos, né? Todos esses que eu citei eu vou deixar. Vou tentar deixar alguns mais clássicos ali, né? Tem um que eu acho muito bom, né? Que ele basicamente
Opa, 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 não sei se você viu, mas o vídeo parou no meio do nada, né? Tava tendo alguns avisos lá de falta de espaço. Eu esqueci de limpar o cache do OBS e acabou acabando o espaço de disco, né? Sempre que a gente gera vídeo, tem que limpar o espaço do OBS, né? Mas eu tava falando que, assim, tem os artigos muito bons, né? Eu ia citar um, que era um artigo bem antigo, dos anos 90, que uma professora no mestrado indicou, e aí a gente tinha que tirar alguns bons conceitos daquele artigo, né? O artigo falava sobre métricas, né? E a pessoa tinha que escolher algumas métricas, e aí ela usou o conceito de métrica ortogonal, que eu falei, pô, esse conceito é bem interessante, né? Eu já usei, eu já falei sobre ele em alguns vídeos aqui, muito tempo atrás, lá no começo que era exatamente na época que eu estava lendo ele, né? Basicamente, o métrica ortogonal são métricas que medem coisas distintas, né? Então, se eu estou analisando o sistema, eu não vou medir coisas que são iguais e ver elas, né? Tipo, eu vou ter que medir coisas que são distintas e ver como é que elas atuam, né? Então, são artigos muito relevantes, né? Se, assim, sugiro você a ler um, ele sempre, assim, a dica que eu dou, assim, é bem básica, né? Dá uma olhada na descrição, cara. Você viu que é interessante? Você viu que chamou sua atenção? Lê. Se você viu assim, pô, chamou minha atenção, será que vale a pena mesmo ler? Dá uma olhada na conclusão, né? E aí viu assim, pô, cara, gostei, vou ler mesmo, né? Leia, e não tenha pena de pular partes, né? Muitas vezes esses artigos, né, tem trechos que são escritos ali para algumas pessoas, tem trechos que são mais específicos, né? Por exemplo, eu falei ali sobre aplicação, replicar, né? Então, por exemplo, se eu quero ler alguns conceitos, muitas vezes eu vou ler a introdução, vou ler ali o embasamento teórico e vou pular ali o que a pessoa fez, porque eu não quero replicar aquilo não, né? Por exemplo, esse de métrica, eu não quero replicar aquela demonstração não, né? Só vou ler os trechos que me interessam, né? Então, assim, essa literatura acadêmica não é uma literatura ficcional, né? Se eu pegar aqui um livro de ficção, né, ou um livro sociológico, filosófico, que eu pulo uma parte que eu não consigo entender porque existiu uma argumentação teórica para ali, não. Às vezes eu vou. Aliás, assim, não, tem uma relação, né? Por exemplo, eu não posso ler só a metodologia sem pular embasamento, né? Eu tenho que sempre ler. Se eu quero o coração do artigo, eu tenho que ler toda. É meio como se fosse cebolas, né? Se você quiser chegar no centro dela, você tem que passar por todas as partes, né? Mas uma vez que você descascou, se você quiser só a casca, fica com a casca, você tá feliz, né? Então é isso, pessoal. Esse foi meu cafezinho, um cafezinho de divulgação científica em computação. Eu espero que tenha te ajudado em alguma coisa. Então, se gostou, dá o like, comenta, compartilha. Se não gostou, comenta também que é engajamento. Valeu, pessoal. Muito obrigado e bom dia para vocês.